Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe. Muito prazer, eu sou o André Siqueira e no vídeo deste sábado, mais uma edição do Resumão do Santos, com as últimas informações do alvinegro mais famoso do mundo, o Santos, que ainda não anunciou oficialmente nenhuma contratação, nenhuma rescisão, também não tem o seu técnico, mas pode vir a conhecer o seu novo comandante dentro de algumas horas, porque Gustavo Quinteiros é o nome que está palavrado com o Santos, mas tem o seu possível último compromisso à frente do Vélez Sarsfield amanhã no Campeonato Argentino, mas o presidente do Santos garante que o Santos já tem treinador, já tem reforços acertados e que nos próximos dias a situação ficará mais clara para o torcedor santista. Então vamos falar sobre chegadas, saídas, possíveis chegadas, né, e possíveis saídas, falar sobre jogador indo na justiça contra o Santos, entre outras informações a partir de agora. Então fica até o final desse vídeo que tem muita informação, muito conteúdo. Antes disso, peço para você se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho para você não perder nada quando a gente publica um novo vídeo, quando começa uma live, comenta, compartilha, deixa o seu like, que é muito importante mesmo. E se você quiser e puder, clique aqui embaixo no botão Seja Membro, conheça as duas categorias aqui que nós oferecemos e fortaleça o produtor de conteúdo independente. O nosso canal está crescendo cada vez mais, estamos bem próximos dos 7.000 inscritos, eu estou muito feliz e devo isso a vocês. Vamos começar então, temos 7 assuntos para tratar, então vamos aqui sem mais delongas. Eu quero começar falando sobre o goleiro Vladimir, hein? Quem diria que Vladimir seguiria dando dor de cabeça ao Santos? Ele que foi emprestado ao Guarani, clube pelo qual foi rebaixado para a Série C, é o nível do Vladimir, infelizmente, né? Só lamentamos que o Santos tenha recontratado e tenha renovado o contrato deste cidadão. Mas ele vai à justiça buscando uma rescisão de contrato, alegando atraso no pagamento de salários. Segundo reportagem do Diário do Peixe, Santos deve ao Vladimir 3 salários, 13º e férias. E agora o jogador busca uma rescisão na justiça. O presidente Marcelo Teixeira, em entrevista ao programa Esporte por Esporte da TV de Santa Cecília, falaremos mais sobre isso já já, disse que o Santos não deve nada e que está negociando com o jogador e que não gostaria que o desfecho fosse na justiça. Seja como for, apesar de eu achar o Vladimir um goleiro fraquíssimo e que jamais deveria ter voltado ao Santos, se o Santos tem alguma dívida com ele, ele tem totais razões de cobrar. É lamentável que o Santos se coloque nessa situação, devendo o salário para quem quer que seja, para o craque do time ou para o pereba do time. Na verdade, isso só nos suscita a dúvida, a mesma pergunta de sempre, por que raios Vladimir ainda está no Santos, tá bom? Mas só para registro, o Santos pode ter aí um probleminha na justiça, porque se o Vladimir ganhar a ação, o Santos teria que pagar a ele quase o dobro do que gastaria pagando os seus salários até o final de 2025, que é quando até onde vai o contrato do Vladimir. Ainda na seara de jogadores que podem sair pelo Santos, mas dessa vez pela via diplomática, pela porta da frente, sendo emprestado ou vendido para outros clubes, o Paysandu quer ajudar o Santos e quer ajudar com força. Alguns dias atrás, o Wagner Frederico, aqui no seu canal do YouTube, trouxe uma informação de que o Santos está fazendo uma espécie de parceria com o Paysandu para emprestar, se livrar de alguns jogadores e ceder ao Papão da Curuzu, que vai jogar a Série B no ano de 2025. O Paysandu escapou do rebaixamento. E segundo a repórter Gabriela Brino, o Paysandu tem interesse numa série de jogadores do Santos. São eles: Andrei Quintino, Billy Arce, Rainer, João Lucas, Lucas Braga, Lucas Lima, Luiz Felipe e Sandri. O Sandri, como nós falamos no vídeo de ontem, se você não viu, vou deixar aqui na tela final deste vídeo, o Sandri está indo para o Mirassol e o Luiz Felipe está indo para o Goiás. O Lucas Lima deve ficar no Sport e o Santos deve vender o João Lucas. Então sobram poucas opções. Mas, segundo a Gabriela Brino, o Andrei Quintino e o Billy Arce devem ir para o Paysandu. E aí a gente tem só que agradecer ao Paysandu, sobretudo para se livrar do Billy Arce, que é um jogador assim, mais uma daquelas contratações inexplicáveis do Santos. O cara não conseguiu jogar na Série B, então vá para o Paysandu seguir a sua carreira. O Andrei não teve espaço nenhum, tem rodado aí, já jogou no Ituano, já jogou no 15 de Piracicaba. É um garoto jovem também que precisa ter minutagem se o Paysandu tem interesse. Lembrando que o Paysandu é treinado pelo Márcio Fernandes, né, que é ex-treinador do Santos, conhece tudo aqui da cidade, então talvez seja por isso que ele esteja atrás de jogadores do Santos. Então, que todos eles
possam seguir seu rumo aí. Se o Paysandu fizer esse favor para o Santos e levar boa parte desses jogadores, eu estou até cogitando comprar uma camisa do Paysandu, tá bom? Agora, na seara de jogadores que podem chegar ao Santos, um dos principais assuntos desse vídeo, Tiquinho Soares, atacante de 33 anos do Botafogo. Santos quer Tiquinho Soares. Tem contrato até dezembro de 2026 com o time do Rio de Janeiro e o Santos prepara uma oferta até assustadora por Tiquinho Soares. 3 anos de contrato, 1 milhão de salário e bônus por gols e títulos. Tiquinho Soares perdeu espaço no Botafogo, hoje é reserva do Igor Jesus, mas está sempre jogando porque o Igor Jesus foi bastante convocado ao longo desse ano de 2024 para a seleção brasileira. Tiquinho Soares, que nesse ano viveu uma fase horrível, muitas lesões, teve também o problema de saúde envolvendo o seu pai, infelizmente, mas ainda assim fez 9 gols e deu 8 assistências, números superiores a quase todos os centroavantes do Santos, e aliás, talvez se somar Júlio Furti e Bigode não chegue juntos ao Tiquinho, né? Mas o ano de 2023 foi um ano goleador do Tiquinho Soares. No ano passado foram 49 jogos com 29 gols e 7 assistências, quase uma participação em gol por jogo. Agora, nesse ano, muito mal. A fase do Tiquinho é horrível, mas sinceramente, apesar de um contrato grande para o Tiquinho Soares, 3 anos de contrato, por um salário grande, acho que perto do que o Santos tem, mudaria de patamar. É claro, a fase é horrível, Tiquinho Soares não conseguiu dominar uma bola ao longo de 2024, mas é um jogador que tem números incríveis com a camisa do Porto, de Portugal, jogou também no Olympiacos, de onde ele estava, aliás, antes de vir para o Botafogo. Perto do que o Santos tem, eu acho que o Santos pode melhorar muito com o Tiquinho Soares. André, mas é muito caro, 1 milhão para o Tiquinho Soares. Podemos até entrar nessa seara, mas não se esqueça que Alfredo Morelos e Júlio Furti juntos vão custar quase 3 milhões de reais aos cofres do Santos. O Tiquinho Soares custaria 1/3 disso e acho que pode entregar muito mais, tá bom? Agora, ainda conversando com um dos tópicos do vídeo de ontem, o volante Eric do Atlético Paranaense. Na entrevista ao Esporte por Esporte, o Marcelo Teixeira admitiu que o Santos negocia por esse jogador, mas disse que talvez o Santos tenha que reformular ali os moldes da proposta. Por quê? O Atlético Paranaense quer o atacante Guilherme, mas o Guilherme não quer ir para o Atlético Paranaense porque, segundo o Marcelo Teixeira, ele não quer jogar na Série B. Então o Santos precisaria ali resolver essa pendência, eventualmente se acertar com outro jogador para ir para o Atlético Paranaense, porque o Guilherme não quer disputar a segunda divisão. E por falar em jogadores envolvidos, eu esqueci de algo sobre o Tiquinho, peço desculpas, deixa eu voltar nesse assunto rapidinho, porque nessa entrevista ao Esporte por Esporte, concedida na noite de ontem, sexta-feira, o Marcelo Teixeira disse que nessa proposta que o Santos vai fazer ao Botafogo pelo Tiquinho Soares, o Santos pretende colocar ali a dívida que o Botafogo tem com o Santos pela compra do goleiro John. O Santos vendeu o John por 1,5 milhão de euros, salvo engano, em 3 parcelas de 500 mil euros, e uma das parcelas estaria atrasada. 500 mil euros dá aproximadamente 3,5 milhões de reais. O Santos usaria esse valor para abater da pedida do Botafogo pelo Tiquinho Soares. E aí, sobre o Eric, o Santos não teria dinheiro para pagar o que o Atlético Paranaense pede pelo jogador, usaria outro atleta do elenco para uma composição, mas esse jogador não será o Guilherme, tá bom? Ainda falando sobre a entrevista do Marcelo ao Esporte por Esporte, ele disse o seguinte, que o novo treinador do Santos, o treinador misterioso, mas que deve ser Gustavo Quinteiros, do Vélez, ele pediu para ficar com o Soteldo, que ele gostaria de ter o Soteldo, e que não conhece o Lucas Barbosa e que gostaria de ter tempo para analisar o jogador. Sobre o Soteldo, vocês já conhecem a minha opinião, eu sei que o Soteldo é um malaco, é um cara que dá muita dor de cabeça, magoou muito o Santista, eu mesmo tenho uma relação de amor e ódio com o Soteldo, mas pelo plantel que o Santos tem e pelo ano que o Soteldo fez com a camisa do Grêmio, eu acho que o Soteldo é titular absoluto e eu ficaria com o jogador, já que ninguém se dispõe a pagar os 5 milhões de dólares que estão previstos em contrato para levar o Soteldo, por exemplo, para o Grêmio. Então, sobre o Soteldo eu gosto e acho que tem tudo a ver com o estilo de jogo do Quinteiros. É um treinador que gosta de tentar explorar 1 contra 1 dos seus pontas, né? Ele deixa os pontas bem abertos ali para pegar o mano a mano do seu adversário. E o Soteldo tem 1 contra 1 fantástico. Sobre o Lucas Barbosa, embora o treinador tenha pedido, eu acredito que o Santos vai fazer negócio, porque o próprio Marcelo Teixeira diz nessa entrevista que alguns clubes
procuraram o Lucas Barbosa e que o Santos tem interesse em jogadores desses clubes. Então o Santos poderia usar o Lucas Barbosa como moeda de troca. Então, só para registro, eu acho que o Santos tem que fazer algo com o Lucas Barbosa, se possível, grana, e eu aproveitaria o Soteldo, sim. Aí, falando de jogadores que vão ficar, tiveram seus contratos renovados, o Lucas Mussetti no UOL afirma, que Rômulo Otero fica para 2025. Ele que tinha contrato até dezembro de 25, né? Agora, dezembro de 24, 31 de dezembro de 2024, assinou seu contrato de renovação com o Santos, segundo Lucas Mussetti. Ainda não sabemos até quando, se será até o fim de 2025, se é um contrato mais longo, ainda não temos nenhuma apuração sobre o salário do Otero. O fato é que, na minha humilde opinião, o Otero não deveria ser considerado o jogador titular do Santos, porque mesmo na Série B, em que eu reconheço que o Otero fez um bom ano, foi um jogador muito importante para o Santos, ele oscilou bons e maus momentos. É um jogador que, para composição de elenco, por mim, pode ficar, sobretudo pelo aspecto da bola parada. O Santos que vai jogar uma Copa do Brasil, um torneio de mata-mata, às vezes vai jogar um jogo duríssimo no Campeonato Brasileiro, a bola parada decide jogo sim, e são poucos os jogadores no Brasil que têm a precisão e a eficiência que o Otero tem na bola parada. Acho que para compor elenco tá bom, desde que não seja um contrato lesivo ao Santos, contrato até 2027, 500 mil por mês, mas embora, né, enquanto a gente não tem valores e duração de contrato, acredito que é uma renovação que faça sentido sim, tá bom? E o último tópico deste vídeo, que eu estou vendo aqui nas minhas anotações, eu estou olhando para baixo porque o meu glorioso caderninho está aqui. Uma notícia que eu vi, não gostei absolutamente nada. Segundo o De Olho no Peixe e o jornal O Povo, que é um jornal do estado do Ceará, o Santos estuda a contratação do zagueiro / lateral esquerdo Bruno Melo. É um jogador de 32 anos, salvo engano, que pertence ao Fortaleza e desde 2022 está cada ano num lugar. Já jogou no Corinthians, onde não teve absolutamente nenhum destaque, jogou pelo Goiás, onde também não me recordo de nada tão extraordinário vindo desse jogador, e no último ano um mínimo destaque com a camisa do Coritiba, onde ele foi titular absoluto dos 38 jogos, se eu não me engano, jogou 35 como titular com a camisa do Coritiba. Mas ainda assim, Coritiba é um time que não subiu, que tinha um sistema defensivo que era bastante vulnerável e, sinceramente, o nível técnico desse jogador não me agrada em absolutamente nada. Ainda que ele faça mais de uma função dentro de campo, olha, não gostei, espero que o Santos não vá longe, não vá adiante com essa tratativa, não faz sentido nenhum, mesmo que seja para ser reserva na zaga, sei lá, eventualmente idealizando um cenário em que o Gil e o Luan Pérez são zagueiros, você já pode ter aí o garoto Luizão, sobre o qual nós falamos ontem, já tem o João Basso. Se é para contratar um jogador do nível do Bruno Melo, eu prefiro dar chance para o Samuel, por exemplo, o garoto que deve disputar a próxima Copa São Paulo. E na lateral esquerda, assim, dispensa comentários. A gente já tem o Souza, que para mim deveria ser titular. Tem o Escobar, que para compor elenco, o Escobar já serve. E eu acho que ele entregaria, aliás, o Escobar muito mais do que esse tal de Bruno Melo. Então, sinceramente, essa é uma notícia assim que me deixou absolutamente contrariado. Não vejo sentido nenhum. E acho que seria um erro retumbante do Santos contratar esse tipo de jogador. Tomara que tenha sido uma cortina de fumaça, uma informação que vazou porque alguém ficou completamente maluco e foi atrás desse jogador, porque eu não vejo nenhum motivo para o Santos tentar buscar esse jogador. Os demais, o Rômulo Otero, o Tiquinho Soares, eu acho que vale a pena, tá? E só para fechar, Rony, atacante do Palmeiras. O Globo Esporte disse que o Santos procurou o Rony, seria um desses jogadores supostamente de peso que o Santos gostaria de trazer, mas que as conversas não devem avançar porque o Abel Ferreira conta com o jogador e porque o custo do Rony é muito grande. Eu não tenho essa informação, mas já ouvi muita gente palmeirense dizendo que o salário do Rony é acima de R$1 milhão. Então, se eu tivesse que gastar essa ficha, esse cartucho com um jogador que custe na casa do 1 milhão, eu contrataria um camisa 10, porque percebam que de todas essas posições que nós estamos falando, o Santos está atrás de um monte de zagueiro, um monte de volante, de lateral, de jogador de beirada, centroavante e o camisa 10 que é bom, nada. Isso me preocupa, porque dentre as prioridades do Santos, a camisa 10, o meia de articulação, é a principal carência. Não venham me dizer que esse jogador será o Juliano, pelo amor de Deus, mal conseguiu jogar na Série B, em termos de sequência e de intensidade,
imagine na Série A. Tá bom, meus amigos? Então, mais uma edição do nosso resumão do Santos com as últimas informações do alvinegro mais famoso do mundo. Quero sua opinião sobre todos esses assuntos. Soteudo Fica, você gosta dessa ideia? E o Tiquinho Soares? E que jogador você ofereceria para o Atlético Paranaense para trazer o volante Eric? E o que você acha de Bruno Melo e da lista de interesse do Paysandu nos jogadores do Santos? Quero saber sua opinião sobre tudo isso. O resto você já sabe. Se inscreva e ative o sininho para saber quando tem vídeo novo. Comente, compartilhe, se quiser e puder. Vire membro do canal Filho de Peixe para fortalecer aqui o meu trabalho, produtor de conteúdo independente. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e até a próxima.